vamos ler o livro Histórias Bíblicas para Crianças. A morte e ressurreição de Cristo Jesus. Essa é a maior história de amor que o mundo já viveu, sabiam? Vamos começar! Histórias Bíblicas para Crianças. Editora Ciranda Cultural. Morte e ressurreição de Cristo. Jesus foi condenado a morrer crucificado, sem ter cometido nenhum crime. Tudo isso aconteceu para que fosse cumprido o que Deus tinha planejado, enviar Jesus para salvar a humanidade de todos os pecados. Quando levaram Jesus ao pátio do palácio, os soldados zombaram muito dele e agrediram-no. Ele foi pregado em uma cruz e puseram nele uma coroa de espinhos. Na parte de cima da cruz foi colocada a inscrição INRI, que significa Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Jesus foi crucificado ao lado de 2 ladrões, que também caçoavam dele, pediam que ele se salvasse, já que era o Filho de Deus. Jesus morreu, mas antes disso, ele disse muitas vezes aos seus discípulos que morreria e ressuscitaria em 3 dias. Assim todos saberiam que ele realmente era o Filho de Deus. Depois que Jesus morreu, José, um importante homem de Arimateia, encontrou-se com Pilatos para pedir o corpo de Jesus e sepultá-lo. E assim aconteceu. José enrolou o corpo de Jesus em um lençol de linho e o colocou no túmulo. Logo em seguida, colocou uma grande pedra na entrada. Maria Madalena e Maria, mãe de Jesus, que também eram suas seguidoras, viram onde o corpo tinha sido colocado. No dia seguinte, chefes dos sacerdotes, líderes dos fariseus, lembraram Pilatos do que Jesus havia dito sobre a ressurreição e pediram-lhe que o túmulo fosse vigiado até o 3º dia, pois acreditavam que o corpo seria levado por alguém que depois diria que Jesus estava vivo. No domingo bem cedo, as mulheres saíram para visitar o túmulo. Quando se aproximaram, viram que a grande pedra já tinha sido removida e que não havia mais nada ali. De repente, 2 anjos apareceram e disseram: "Vocês procuram por Jesus? Mas por que procuram entre os mortos aquele que está vivo? Ele não está aqui, pois ressuscitou. Vejam o túmulo vazio." As mulheres foram embora apressadamente, pois apesar de contentes com a notícia, ficaram bastante assustadas. Por fim, quando se encontraram com os demais discípulos, elas contaram tudo a eles, que não acreditaram. Naquele mesmo dia, 2 discípulos de Jesus estavam indo para um povoado chamado Emaús. Enquanto caminhavam e falavam sobre tudo o que tinha acontecido nos últimos dias, Cristo aproximou-se deles e começou a conversar. Os seguidores não o reconheceram imediatamente. Ao chegarem perto de Emaús, eles convidaram Jesus para passar a noite por lá, pois já era tarde. Ele aceitou, e quando os 3 estavam sentados à mesa, Jesus pegou o pão, agradeceu
a Deus, repartiu e distribuiu aos discípulos. Naquele momento, eles o reconheceram, mas Jesus já havia ido embora. Rapidamente, os discípulos voltaram para contar aos outros que Jesus realmente tinha ressuscitado. Enquanto os discípulos contavam toda a história, Jesus surgiu diante deles e disse: "Que a paz esteja com todos vocês." Os discípulos ficaram muito assustados e até pensaram que estavam diante de um fantasma. Então Jesus lhes indagou: "Por que vocês estão com medo? Por que duvidam que eu tenha ressuscitado? Vejam em minhas mãos e em meus pés as marcas da crucificação. Tragam-me algo para comer." Então levaram um pedaço de peixe e Jesus Cristo se alimentou. Em seguida, Jesus disse: "Enquanto eu estava com vocês, contei tudo o que iria acontecer comigo e quais eram os planos de Deus. Portanto, de agora em diante, vocês serão as minhas testemunhas." Os discípulos entenderam tudo o que Jesus havia dito e acreditavam que ele estava vivo. Ele ficou entre seus discípulos durante vários dias. Cristo levou os discípulos para o povoado de Betânia, onde os abençoou e pediu que levassem a mensagem de Deus a todos os povos, começando por Jerusalém. Enquanto os abençoava, Jesus subiu aos céus para sentar-se ao lado direito de Deus. Uma nuvem o cobriu e os discípulos não puderam mais vê-lo. De repente, 2 anjos vestidos de branco apareceram diante deles e disseram: "Por que vocês ainda estão olhando para o céu? Jesus, que estava com vocês, foi levado aos céus. Voltará da mesma maneira que vocês o viram subir." Os seguidores de Jesus voltaram para Jerusalém, repletos de alegria, e por muito tempo permaneceram no templo, louvando a Deus. E assim todos os planos de Deus foram cumpridos. Jesus nasceu, cresceu, pregou a palavra de Deus a muitas pessoas, foi crucificado para que os pecados de todos fossem perdoados e ressuscitou após o 3º dia. Esta é a verdadeira história da Páscoa. Não é comer ovos de chocolate, mas sim a comemoração quando Jesus Cristo morreu por nós para que a gente pudesse ter a vida eterna. E ao 3º dia ele ressuscitou. E se você gostou desse vídeo, se inscreva, deixe seu like e compartilhe, tá? Feliz Páscoa a todos!